Olá, amigos. Hoje nós estamos aqui reunidos para conversar sobre o tema O Incentivo Santo. Esse tema é o tema do capítulo 41 do livro Jesus no Lar, né? Essa obra maravilhosa que a gente não lê, a gente se deleita, né? A gente se delicia com a sua leitura, absorvendo as informações que estão nelas contidas, né? E fica aqui para quem ainda não experimentou, tente empregar essa obra, Jesus no Lar, no Evangelho do Lar, que é fantástica, né? Mas então, nós vamos discorrer acerca do capítulo 41 dessa obra, né? Que se intitula Incentivo Santo. E esse capítulo começa com Tadeu fazendo alguns questionamentos para o Messias, para Jesus, né? Ele vai perguntar assim: como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? Então, 3 questionamentos. E notem a lucidez, né, de Tadeu, essa capacidade de Tadeu de reconhecer-se assim, portador dessas ignorâncias, né, dessa incapacidade ainda de compreensão plena, né, e que o leva a se questionar acerca dos deveres assumidos junto ao Evangelho do Cristo, né? Mas o conflito íntimo que Mateus expõe ao se abrir com os irmãos do caminho, nos apresenta o que talvez seja, particularmente na nossa opinião o que talvez seja o momento mais crucial do processo de construção, daquilo que Joana de Ângeles vai chamar de um homem integral, do processo que o Espiritismo vai chamar de reforma íntima, daquilo que Jesus vai chamar de construção do reino de Deus, né? Então, trata-se do instante em que conseguimos nos enxergar tal qual somos. E tal qual somos, ainda que de forma relativa e gradativa. Lembrando que nós não nos enxergamos tal qual somos integralmente, né? Isso é um trabalho processual, é um trabalho gradativo. Então, nós vamos vendo algumas, algumas parcelas pequenas de nós, né? E esse instante já é fundamental, essencial para que a gente siga à frente, né? Para que a gente possa enveredar pela estrada do verdadeiro espírita, segundo a definição do próprio Kardec, né? É ele que define que o verdadeiro espírita reconhece-se, é um reconhecimento íntimo de mim para mim, né? Reconhece se eu me reconheço, não é o eu reconheço o outro, né? É importante a gente lembrar. Então, o verdadeiro espírita reconhece-se pelo esforço que aplica na mudança, na modificação de suas más tendências, né? Quer dizer, um homem que não identifica as suas imperfeições, ele não tem condições de aplicar-se para essa correção. Portanto, não é possível sermos verdadeiros espíritas, portanto, não é possível sermos a boa terra elencada por Jesus, portanto, não é possível implementar o processo de construção do homem integral, nem tampouco a reforma íntima. Como brinde pela conquista dessa lucidez, dessa capacidade de enxergarmos-nos, enxergar a nós mesmos como nós de fato somos, a gente já não precisa mais do nosso próximo para projetar nele as nossas próprias ignorâncias, né? Isso é importante, bastante, bem importante a gente ressaltar, né? Porque nós estamos fazendo isso todos os dias. Os campos da nossa, aqueles aspectos que praticamos equivocadamente, né?
são todos, e que não estão presentes na nossa consciência, que a gente não admite, não, eu realmente ainda me equivoco muito por esse campo aí, né? Eu acabo projetando tudo isso no meu semelhante, né? E é por isso que eu tenho muita raiva de certas pessoas que praticam determinada atitude, enfim, né? Então, com esse campo, assumindo, entrando nesse campo da lucidez, eu já não preciso mais projetar nada em ninguém. E fica muito mais fácil a prática do amor ao nosso próximo, né? Porque a gente começa a aceitar o nosso semelhante do jeito que ele é, com as imperfeições que ele tem, porque a gente entende que elas estão presentes em nós também, né? Então, bastante interessante essa primeira parte que Tadeu aborda, né? Mas é mais interessante o que vem a partir de agora, porque é Jesus quem vai discorrer sobre o tema a partir de agora, e ele, como sempre, vem contando uma história, né? É muito lúdico, muito pedagógico essa forma de ensinar que Jesus tinha. E ele vai dizer assim: um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos de profecia entre os homens. Olha só as características do personagem principal de Jesus. Ele é um santo, mas não o santo que nos apresentam as religiões mais tradicionais, né? Aquele puro, né? Pronto. Não, essa santidão, ela está, e fica claro isso, porque à medida que nós vamos entendendo a história, a gente percebe que essa santidão refere-se ao campo das nossas intenções, né? Os atos que eu pratico fundamentados em intenções puras, ainda que eu tenha diversos campos de ignorância em mim, né? Então, as minhas intenções são, sim, puras, né? E um grande exemplo disso que eu estou falando para vocês aqui é o exemplo do próprio Paulo, né? A gente vai ver na figura do Paulo um assassino, perseguidor do cristianismo, né? Ele que movimenta todas as forças para prender e exterminar Estevão, né? E que nos portões de Damasco ainda assim, procurado pelo próprio Cristo, né? A quem ele vai ouvir, né? E passa por aquela transformação. Eita, mas como é que Jesus vai em busca desse assassino? É porque ele, nesse sentido, ele era um santo, né? Porque até mesmo as perseguições, os atos equívocos dele fundamentavam-se na intenção de proteger profundamente a fé judaica. Então, ele não perseguia na composição, nas crenças, nos elementos que ele tinha até então, ele era um protetor daquela fé, sim. E é exatamente o que ele vai continuar sendo, né? Só que ele deixa de ser da fé judaica e passa a atuar segundo os ensinos do Cristo. Para a fé judaica era comum você realmente perseguir, proteger pela perseguição, e já na fé cristã ele se dedica pelo sacrifício próprio, ele compreende esses valores novos. Então, esses elementos, essa mudança grande é só de filosofia, porque no campo íntimo, a intenção dele continua sendo a mesma, que era a do fariseu, né? Então, intenções puras, intenções que tinham como finalidade o crescimento próprio, que a gente vai ver pelo esforço que ele emprega em si mesmo, né? E no campo da divulgação do Evangelho, né? De levar isso até a tão longe quanto fosse possível, que é o que ele fez, né? Então, é essa santidão, essa santidade desse homem, né? Um homem de intenções puras, né? E ele coloca aqui, né, complementando essa ideia, desses que se consagram fielmente à verdade, né? Então, lembrando que as nossas verdades, elas não são tão verdadeiras ainda, né? A gente tem uma parcela, por isso daí os equívocos do Paulo, né? E de todos nós também, né? Bem intencionados, consagrados à melhor verdade que nós tenhamos, né?
e chamado pelo Senhor aos trabalhos, de profecia no caso dele, mas chamado pelo Senhor aos trabalhos, né? Quer dizer, notem que temos aqui um personagem bastante interessante, né? Um personagem... E aí ele continua falando assim: e esse homem mantinha-se na profissão de mercador de remédios, quer dizer, ele tinha sido chamado ao trabalho, mas ele mantinha-se na profissão de mercador. Então há uma distinção: o que me mantém, o que me supre, e a fé que eu professo, né? Sem essa ideia de suprir-se, sustentar-se pela fé, transformar a fé em um instrumento de trabalho, né? Isso é interessante, é um toquezinho sutil do Cristo aqui, que nos cumpre ressaltar. E ele continua dizendo, utilizando-se para isso, quer dizer, para esse trabalho de mercador de remédios, de um jumento caprichoso e inconstante. Interessante que temos aqui um ator coadjuvante na figura desse animal, que tem já essas características, caprichoso e inconstante, né? A gente começa a se identificar, nós aqui que falamos, né? A gente começa a se identificar bastante com o animal, com o ator coadjuvante, né? Dados os nossos caprichos, a nossa inconstância nessa fé iluminada, né? E ele segue. Esse homem, então, esse santo aprendiz, refletindo sobre os defeitos que se via portador, passou a entristecer-se profundamente. Então, quando ele reflete nos seus próprios defeitos, ele se entristece, né? Lembrando que a gente já falou que isso é uma conquista, né? Entender, visualizar, enxergar os nossos defeitos, aqueles campos, chamemos assim de campos onde temos grandes oportunidades de crescimento, né? Fica mais bonito que maldade, fica mais bonito do que defeito, né? Campos onde temos vasta oportunidade de crescimento, e ver isso é uma conquista, né? Porque a maioria da humanidade hoje compreende o campo daqueles que Jesus elenca, como aqueles que verão e não enxergarão, ouvirão e não compreenderão. Também nós, né? Mas se a gente puder ver um pouquinho, conseguir enxergar-nos como de fato somos um pouquinho, é uma conquista, né? Para que a gente não se entristeça como personagem aqui, né? Então ele se entristece e conclui que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu, pelo estado de impureza íntima, e fez-se mudo, parou de trabalhar. Não do trabalho que lhe sustentava, o trabalho para o qual fora chamado pelo Senhor, né? Então, vamos lembrar aqui, tem uma coisa bastante interessante. O que acontece com ele é que ele conclui que não lhe cabia colaborar. E o campo da conclusão, o verbo concluir, nos conduz à ideia de deduzir. Ou seja, é o nosso lado analítico, é o nosso lado racional, é o intelecto falando, né? Lembremos que o homem, ele evolui em duas vertentes, a intelectual e a moral, né? Muito bem. Logo depois disso, ele, sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa, e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou esclarecimento ao Todo-Poderoso. Então aqui tem bastante coisa para a gente começar a trabalhar. Porque se antes ele havia concluído usando o seu lado analítico, racional, o intelecto, que ele não precisava mais trabalhar porque ele não tinha condições, ato contínuo ele sente, o verbo sentir nos conduz ao campo do sentimento, ao emocional, que é também o lado moral. É onde está construído o reino de Deus. O reino de Deus, segundo o próprio Jesus, né? É obra divina no coração do homem. Quer dizer, é o campo do sentimento. O reino de Deus não é geográfico, não é um pedaço de terra, não é um reinado que tem um rei.
é o campo dos nossos sentimentos. Daí ele sente. Note que o sentir dele está muito mais alinhado com a lei divina do que o lado racional. E é claro, né, é necessário desenvolvimento do intelecto para que a moral venha a seguir. Mas notemos que aqui Jesus, na própria história, nos apresenta que são elementos separados um do outro, né? E é da convivência dos dois que nós vamos ver uma mudança da conduta. E é claro que é o campo do sentimento que vai desencadear 3 momentos no processo de autoconhecimento, que todos nós devemos conhecer bem, né? Imaginamos que nós já tenhamos ingressado por esse campo. O primeiro que ele elenca aqui é que os conflitos mentais se tornam cada vez mais esmagadores, né? Claro, um conflito mental. Nós temos ali o racional falando para parar de trabalhar, o emocional, ou o campo do reino de Deus, dizendo que não, que tem que trabalhar. E aí? Isso é um conflito, né? Uma placa que me indica vai para lá, a outra vai para lá, e enquanto eu não decido, enquanto eu não tomo, eu direciono a minha postura de forma harmônica com a lei divina, vai haver ali um conflito, sim, né? E é claro que esses conflitos são cada vez mais esmagadores à medida que a dúvida vai se retroalimentando, né? Então, e isso se traduz pela nossa incapacidade de tomar uma postura, né, que seja harmônica com os valores que nós já construímos no reino de Deus. Que está onde? No nosso coração, né? Então, na sequência, vem as abundantes lágrimas, né? Então, se o conflito permanece, é natural que venha a dor, né? Evolui-se pelo amor ou pela dor. Então, naturalmente, na manutenção dessa condição conflituosa, as lágrimas são o próximo passo, né? São a próxima etapa do processo de autoconhecimento, né? Se nós tivéssemos saneado o conflito já num momento mais inicial, as lágrimas certamente não teriam vindo. Mas, como regra, e nós sabemos muito bem disso, né? Nós somos fregueses da lágrima, né? Para que possamos também, nesse processo de aprendizado, descobrir que elas são desnecessárias, né? E, finalmente, após as lágrimas, né, a súplica por esclarecimento do Todo-Poderoso, né? É a fé, finalmente, se apoderando desse processo de autoconhecimento, né, pela qual nós vamos, então, em busca de amparo da espiritualidade, de amparo dos nossos mestres espirituais, né? E é o próprio Jesus que elenca essa regra, né? A do buscar e achareis, do pedir e obtereis, do bater e abrir-se-vos-á. Quer dizer, ele bate, a porta imediatamente se abre, porque na história segue que ele sonha. Ele sonha que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Ele se vê cavalgando o jumentinho carregando o peso da carga preciosa de medicamentos, né, em um caminho verdejante, quando então esse anjo, emissário divino, o interpela e vai perguntar para ele assim: meu amigo, sabes quantos coices desferiu esse animal hoje? Ele responde assim: muitos. Desferiu muitos coices. E ele pergunta: quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Quantas vezes insultou o asseio da tua casa? Quantas vezes terá horneado? Quer dizer, feito barulhos, né? Usado a voz, né? Horneado despropositadamente, né? E notem que a gente falou lá atrás que a gente já começava a se perceber muito mais na figura do jumento, né, desse acutor coadjuvante, do que do santo aprendiz. E notem que, pelo menos para nós, na nossa percepção,
essas ideias também estão perfazendo plenamente a nossa postura pessoal, né? Porque quantas coisas a gente acaba desferindo por semana, né? Nos outros que nos cercam, né? Quantas vezes a gente morde os companheiros de estrebaria, né? Quantas vezes a gente insulta o anseio da nossa própria casa, esse anseio moral, esse anseio do campo das ideias. Quantas vezes a gente quebra esse anseio, né, por conta de querelas? Quantas vezes a gente usa o dom da voz, né? Ou, como ele falou, orneia, né? Despropositadamente. A gente usa o dom da voz e fala coisas que não tem propósito algum, né? Muitas vezes tem propósitos de desconstrução, né? Então, ele elenca esses valores do nosso ator coadjuvante, o jumentinho, né? E após ressaltar esses aspectos negativos, prossegue: entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. Então, quer dizer, o jumentinho tem o seu lado, o campo de suas ignorâncias, né? No entanto, ele produz também, ele produz bastante, né? Então, é um auxiliar precioso também, apesar de todas os seus equívocos, né? O que nos leva a refletir no ensino disso, né? Proposto por Emmanuel, né? E é um questionamento que Emmanuel faz e que nós devemos nos ocupar dele, né? Porque Emmanuel pergunta: eu quero curar a doença ou eu quero me livrar do enfermo, né? Vemos do outro lado também, né? Porque muitas vezes nós vemos no nosso semelhante a doença e a gente não se preocupa muito em curá-la. A gente se preocupa mais em nos livrar do doente, né? Até mesmo porque essa opção é uma opção muito mais prática, né? Você não precisa pensar nos problemas, você não precisa fazer nada, né? Não decorre, é só se afastar, é só isolar, só colocar para fora, né? E está resolvido, né? Agora, quando nós pensamos em curar a doença, eu tenho que pensar, descobrir qual é a doença, começa, né? Vale para nós também, né? Verificar quais são os fatores de cura, adquirir essas ferramentas de cura e colocá-las em prática, né? Então, é muito mais fácil. E é por isso que, normalmente, a gente acaba optando por se livrar do enfermo, né? Mas é o que Cristo fala, né? Não vim para os doentes, quer dizer, a proposta é de curar os doentes, não se livrar deles, né? O anjo continua, então, na sua argumentação, que responde ao questionamento do nosso trabalhador. Se esse jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Sem jumento. Volta à missão luminosa que abandonaste. E se te não é possível por agora servir ao nosso Pai Supremo na condição de homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo na posição do animal valioso e útil, né? Então, ele já aqui definiu que as mazelas não justificam a ausência de trabalho, né? As mazelas, os problemas. Ele vai concluir ainda, complementar essas ideias, dizendo assim: agora essa é uma recomendação para o trabalhador, né? Ele diz assim: as bênçãos do serviço serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus,
os quais, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações de amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a, tanto quanto domesticas e valorizas teu rústico, mas prestimoso auxiliar. Então, nos dias de hoje, quando vivemos esse momento de pandemia, onde algumas ideias nos conduzem ao isolamento, ao afastamento pessoal, ferramentas de aproximação nos surgem. Frutos da misericórdia da espiritualidade. Chegam ferramentas que se utilizam da tecnologia atual para que nós possamos cumprir com as condições de higiene física, mantendo também a nossa higiene mental, mantendo a possibilidade de sermos, como o anjo coloca, mais facilmente encontrados por esses mensageiros de Deus, por intermédio do serviço. Nas bênçãos do serviço serás mais facilmente encontrado. No entanto, nós acabamos vendo, observando, com muita tristeza em nossos corações, que alguns irmãos que antes se dedicavam operosos ao trabalho vão se afastando, intimidados pela tecnologia, intimidados pela mudança de conduta, acostumados a um sistema velho que talvez nunca mais se repita. É, portanto, um elemento que nós aproveitamos e convidamos a todos a que reflitam nesse questionamento. Porque se antes estávamos trabalhando pelo movimento, é certo que nós éramos abençoados com a presença da espiritualidade em nossas vidas. E com o nosso afastamento, conforme o anjo propõe nessa história que Jesus relata, torna-se mais difícil esse acesso por parte da espiritualidade, que muito quer estar ao nosso lado, mas que não consegue já pelo nosso próprio afastamento, pela nossa escolha. E a misericórdia divina, que antes estava sempre disponível a todos nós trabalhadores, começa a minguar. A gente não entende o mundo acontecendo e dando voltas e problemas que surgem e que se tornam opressores porventura. Então, que a gente possa refletir que talvez essa opressão que possamos vir a sentir se dê pela nossa própria carência de trabalho, pela nossa própria postura de afastamento, né? E que talvez essas reflexões possam nos conduzir a uma mudança de hábito, que, aliás, diga-se de passagem, é uma premissa da reforma íntima. Se a gente fala em reforma íntima, é mudança de conduta, né? Reforma íntima não acontece se eu continuo sendo a mesma individualidade de ontem. É necessário que haja mudança, né? Para que haja a dita reforma. Então, fica aí o convite à reflexão desse aspecto que nos chama a atenção, de forma muito pessoal. E, às vezes, nós nos julgamos também pequenos para essa ou aquela atividade, né? Quando esse julgamento é fruto de uma reflexão séria e de prudência, pautadas na verdade, pautadas numa busca interior, é justo que a gente aguarde para o desempenho dessa tarefa. É justo. Mas a gente deve se lembrar, a gente convida essa lembrança de que a casa espírita tem incontáveis demandas, que geralmente estão depositadas em poucos ombros. Então, nesse contexto, mais valioso do que pensar no que eu sou incapaz de fazer, é pensar em como é possível para mim colaborar. Isso é indispensável. Esse é realmente
um pensamento que tem que estar presente em mim. Como é que eu posso ajudar? Como eu posso colaborar? Lembrando que colaborar é trabalhar com. Colaborar, trabalhar junto. Né? Então, fica para a nossa reflexão mais esse aspecto. E aí vamos já para a conclusão de Jesus, que é sempre uma pérola fantástica. Né? Isso aí, vindo de Jesus, uma conclusão é algo que deve ter o nosso interesse. Ele vai falar assim: o trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu à maneira do lírio, que desabrocha para a luz de raízes ainda presas no charco. O trabalho no bem, quer dizer, é a última etapa do processo de reforma íntima. A primeira etapa é o campo da nossa ignorância. Eu não sabia, né? Por isso que a gente fala que quando eu reflito nos meus defeitos, eu estou ingressando no campo da consciência já. Já dei um passo, saí da ignorância. Esse campo da consciência, eu vou amadurecer para aquilo que eu faço, para os meus equívocos. Eu vou ter que me aprofundar para compreender como eu vou operacionalizar a saída dessa postura, a mudança dessa forma de atuação. Né? E no momento em que eu concluo todo esse trabalho que acontece no campo mental, tanto no intelecto quanto no sentimento, eu passo para o último passo, que é justamente o que Jesus elenca, o trabalho no bem. Por isso que ele é o incentivo santo da perfeição, porque é o passo onde finalmente eu coloco toda essa energia despendida até então na prática. Né? É Jesus falando sobre a boa terra, né? Lá na parábola do semeador, lá no finalzinho, ele explicando a boa terra é todo aquele que ouve, compreende, saiu do campo da ignorância, já está entrando no campo da consciência e produz. Então entrou no campo do trabalho. Na produção é que eu consolido isso, no trabalho é que eu consolido isso. Por isso que ele é o incentivo santo da perfeição, porque ali eu consolidei e aquilo vira tesouro que a traça não rói, ladrão não rouba. Aquilo vira água que não descedenta. Né? Só ali, só no trabalho, só na aplicação. Né? Então, é através dele que a alma de um criminoso emerge para o céu à maneira de lírio, que desabrocha para a luz, esse lírio lindo, essa flor maravilhosa, pura, só que com as raízes ainda presas no charco. Porque a evolução é isso. É gradual. Enquanto não atingirmos ainda a perfeição plena, a condição de espíritos puros, teremos ainda raízes presas ao charco da nossa própria ignorância. Então, aqui nós concluímos os trabalhos do dia de hoje. Desejamos a todos uma semana de muitas bênçãos. Que assim seja.